Olá, sou Edgar Borges, bem-vindo a mais um bloco de orientação para trabalho autónomo. Neste bloco vais compreender um pouco mais sobre o que é isto de base de dados, quando certamente tens um equipamento em que esse equipamento permite aceder rapidamente, até regularmente quando fazes uma pesquisa, em poucos segundos ou menos de um segundo consegues obter esse resultado. Mas antes é preciso perceber como é que isto evoluiu, como é que isto funciona. Por isso vais hoje aprender esta situação de base de dados. Primeiro de tudo, o que é uma base de dados? Como podes ver na imagem, temos aqui uns arquivos. Isto aqui é para tu perceberes que há uma evolução. A base de dados que atualmente se conhece é uma base de dados mais tecnológica, que mais à frente neste bloco vais perceber. Então, só se pode considerar uma base de dados se os nossos dados ou a informação for armazenada de forma estruturada, de modo a que possa consultar ou atualizar rapidamente. Isto é fundamental, porque caso contrário não é considerado uma base de dados. Quais são as vantagens? A integridade do suporte, ou seja, há uma diminuição das redundâncias. Imagina que sempre que tivesses que colocar a informação ou pedir constantemente, isso acontece infelizmente, mas a integridade do suporte numa base de dados é fundamental. Depois também, evitar aqui inconsistências. Ou seja, os dados ou a informação que nós possamos guardar na nossa base de dados têm que ser dados que não revelam qualquer erro ou problema associado àquilo que nós queremos armazenar, guardar. Depois, facilita imenso a pesquisa. Rapidamente eu consigo encontrar aqui a informação ou os dados que eu procuro. Isto é fundamental numa base de dados. Vais imaginar, estás perante um espaço aberto, espaço esse que tem cerca de 10.000 livros. E quando, por exemplo, chegas a uma biblioteca, quando procuras uma informação, um livro, ou quando vais a um hipermercado e não encontras o produto, repara, tu vais procurar alguém ou uma máquina que rapidamente consegue chegar a essa informação. Parece que não, mas o que está por trás disso é a base de dados. Por isso, só graças à base de dados é que nós conseguimos rapidamente obter essa informação. Depois também, ela não está aqui dependente da aplicação. Estamos a falar ao software ou às apps. Software quando estamos a falar de computadores, apps quando estamos a falar de equipamento móvel. A base de dados não está associada a qualquer programa, a qualquer aplicação. Ela é completamente independente. E por fim, desenvolvimento de mecanismos de segurança. Isto aqui vais ter a situação de, por exemplo, cópias de segurança. É preciso também estar armazenado numa base de dados. É fundamental. Então passamos agora ao sistema, ou seja, já aprendeste agora a base de dados, vamos passar ao sistema. Quando nós falamos de informática, que é informação de forma automática, a palavra significa isso, por isso é que a informática nos é útil, porque conseguimos, com mecanismos e agora com ferramentas digitais, conseguimos aqui falar num sistema de base de dados com qualidade, com suporte aos dados, rapidez de acesso àquilo que eu falei há pouco a nível da pesquisa de dados ou informação e facilmente manipulação. O que é isto, facilmente manipulação? Tu vais, por exemplo, fazer uma compra, uma loja, e perguntam-te sempre o teu contacto de telemóvel e tu dás o teu telemóvel. E por vezes há lá dados, como por exemplo, um dos dados podes tu mudar de morada e tens que atualizar. Se os teus dados estiverem neste sistema digital, informático, de base de dados, é facílimo. Porque repara, tu certamente também conheces uma cadeia de lojas de roupa. Ela está espalhada pelo país. Agora imagina tu, sempre que fosses à mesma marca, à mesma loja não física, o que é que acontece? Tinhas que atualizar em todas as lojas. Não, o que é que acontece? Basta num só local
tu alteras essa informação ou esse dado e rapidamente e automaticamente fica atualizado em todo lado. Não. A base de dados, e se recordares aquilo que eu disse, é independentemente ou da aplicação ou do software. O que tu vais efetivamente alterar é o dado que está armazenado num determinado computador, vulgarmente chamado servidor. Depois, outra vantagem, a informática aplicada na base de dados, é passar toneladas de papel, e é fundamental isto, passar toneladas de papel para o suporte digital. Isto é em evolução. Ainda não chegamos ao ideal, não é? O ideal era a utilização zero de papel. Não chegamos aí, ainda precisamos, ainda temos que evoluir. Mas o objetivo será sempre esse. Se vamos alcançar, ainda não sabemos. Depois, é aquilo que eu também já falei contigo, que é a situação de eu rapidamente. Tu certamente tens pesquisadores na internet, motores de busca, eles até te dão em milissegundos o tempo necessário para te obter o resultado. Isso é graças também à base de dados. Claro que daí estão sistemas complexos, porque a base de dados, os dados são armazenados de forma normal. Depois, a forma como nós vamos pesquisar, aí é que tem várias metodologias. Então, quais são as principais características? A segurança, ou seja, se reparares na imagem que está do lado direito, temos aí em cima um utilizador chamado utilizador programador, por isso é que ele está ali com o computador e tem atrás um mapa, que é um mapa conceptual, que é o mapa de relações de entidades e tabelas, e vamos já ver o que é isso. E depois temos os utilizadores finais, ou seja, nós, quando utilizamos no nosso dia-a-dia o equipamento, quando acedemos a essa informação. Por isso, permite o quê? Ter diferentes acessos à mesma fonte de informação. E depois temos aqui a integridade dos dados. Por definição, a integridade deve ter apenas dados válidos. Tens aqui um exemplo que é cada produto tem código único. Não podes comprar um produto, ou um produto não pode ter na base de dados, por exemplo, o produto identifica como fosse um produto alimentar ou um produto de vestuário. Se tu tivesses o mesmo código, seja alimentar ou vestuário, podia ser muito complicado e perceber também todo um controle. Por isso, a informação, os dados armazenados nessas bases de dados, têm que também garantir que os códigos utilizados são únicos para identificar, como um cidadão. O cidadão, tens no cartão de cidadão também um código, ou tens, neste caso, 3 códigos, que correspondem a determinados setores. Por exemplo, o código, quando chamam-te cartão de cidadão, é código único, mais ninguém pode utilizar o teu código no armazenamento de base de dados. Depois, controle de acesso. O controle de acesso é um pouco parecido àquilo que já falei atrás, sendo que aqui podemos também definir o seguinte. Nós temos os programadores, mas também temos os utilizadores finais. Mesmo esses têm permissões de acesso. Nem toda a gente acede da mesma forma à base de dados. Temos, por exemplo, aqui situações de utilizadores em que simplesmente só podem pesquisar na minha base de dados, mas temos também utilizadores que podem pesquisar ou escrever, e quando se diz, tecnicamente, a escrita, significa que podem alterar a base de dados. Por isso, quando fores uma loja, a senhora que está ali a atender-te, o que é que acontece? Ela é um utilizador que permite não só consultar, mas permite alterar, permite escrever na minha base de dados. Isto é a nível de controle de acessos, porque é fundamental não toda a gente mexer na base de dados, porque senão tornava-se caótico, podia haver muitos problemas e isso era complicadíssimo. Depois, a nível de recuperação e falhas. Aqui eu realço esta situação dos backups, cópias de segurança. Aqui, quantas vezes, aliás, sabe-se perfeitamente a nível empresarial, isto acontece. Às vezes, por exemplo, não é por má utilização da base de dados, ataques. Certamente também tu, nas tuas redes sociais, notícias que te chegam a ti, disseram
ou leste que determinada empresa, determinada entidade foi atacada e tiveram 2 dias para recuperar os dados, para recuperar a informação. E onde é que eles recuperam? Na base de dados. Há mecanismos que permitem diariamente, dependendo do agendamento, pode ser diário, pode ser semanal, vão fazer cópias de segurança de forma integral da base de dados para repor o que imediatamente, ou como disse, por vezes, demora 2 dias. A parte industrial era muito mais complexa, porque é trabalhar com aquelas máquinas todas, em que tens os robôs, está tudo parametrizado. Imagina tu, se o tempo que demorou a instalar as máquinas, configurar as máquinas, e quando estamos a falar de configuração de máquinas, é preciso a parte programática, mas é preciso também que eles depois acedam para a operacionalização, e aqui trabalha com a base de dados um conjunto de parâmetros. E esses parâmetros são as bases de dados. Agora, pode se tornar complexo. Por isso, a base de dados aqui é um sistema que permite, e, mais uma vez, independentemente do software ou da aplicação que se está a utilizar, permite aceder e ter esses mecanismos de suporte de segurança. Como arquitetura, encontramos então aqui a arquitetura. E agora começas a compreender melhor o que é que está por trás daquilo que às vezes um simples clique, ou quando tu digitas um texto, procuras no motor de busca, onde é que está e em que camadas é que está. Vamos chamar a camada mais baixa, a física, ou seja, aquela que é palpável. A informação ou os dados são gravados em disco. Tem esta imagem aqui, isto é uma imagem clássica, os discos são cilíndricos, mas pode não ser. Temos 2 géneros, um é mecânico e os outros não. Os mais antigos são mecânicos, agora já há a tecnologia que não é dessa forma. Mas temos a camada base, que é o nível físico, que é onde são armazenados os ficheiros da base de dados. E neste bloco é esta parte central que nós vamos trabalhar, que é a nível conceptual, ou seja, como é que a informação se relaciona, como é a estrutura da tua base de dados possa ser construída para que depois chegamos ao nível de visualização. A visualização é aquilo que normalmente a maior parte das pessoas estão habituadas. Ou seja, são as aplicações, são as soluções que se desenvolvem perante um sistema que é pedido a uma solução. Por isso, resumindo, temos o nível físico, a camada mais baixa, o nível intermédio, o nível conceptual e o nível superior, o nível de visualização. Quais são, então, as operações no sistema de gestão de base de dados? Temos a primeira, que é a definição e a alteração, onde nos permite a criação de uma base de dados, a criação de uma tabela, ou seja, permite criar as estruturas, alterá-las e eliminar. Nesta parte é a chamada a criação e alteração da minha base de dados. E, repara, tenho aqui várias aplicações que estão em azul, são estes retângulos, todos eles interagem, comunicam com o meu sistema de base de dados, que, por sua vez, vai ao nível físico encontrá-los. E é neste aqui central, neste sistema de gestão de base de dados, que nós vamos daqui a pouco trabalhar. Depois também temos as operações de manipulação dos dados. É nesta parte que continuamos com esta interação, aplicação, sistema e armazenamento. Aqui permite-nos o quê? A alteração ou a inserção dos meus dados, a eliminação e também a consulta. Por fim, temos as operações de controle de dados. Aqui são a forma como é que eu posso controlar os meus dados, restringindo ou não em relação ao utilizador. Como disse, há vários tipos de utilizador. Há chamados o utilizador final, o comum, só permite visualizar, e então na tua estrutura tem mesmo de indicar que é só de leitura.
Temos o utilizador, o editor. O editor já permite a alteração. E depois também temos o utilizador administrador. Esse aí permite todos os outros dois, mais a eliminação. Isto é porquê? Também para haver responsabilidade. Quando temos mais que uma pessoa a mexer na minha base de dados, eu não posso, de todo, dar as mesmas permissões, porque imagina se eu dou a permissão de administrador a uma determinada pessoa, ele pode-me eliminar os dados e era uma grande perda de informação que eu possa ter no meu sistema. Por isso, nesta terceira, as operações de controle de dados permite isso, este nível de segurança de acesso a informação e dados. E o que é que nós temos lá? Tabelas. O que é que são as tabelas? O que é isto de tabelas? As tabelas são os dados guardados, onde devem ser estes aqui, e realço, a parte deve ser coerente, que diz relativamente respeito a um assunto, e quando se diz respeito a um assunto, é, tecnicamente falando, a entidade. Ou seja, uma tabela até é uma entidade. Neste exemplo aqui que nós temos de um aluno, e o aluno o que é que tem? A tabela aluno deve ter dados exclusivamente desse aluno. É aqui que são definidos o quê? Aquilo que estás a ver na imagem, é à volta daquele estudante, são os ditos campos, onde vou guardar os meus dados. Para perceberes o que é que eu tenho. Tenho a minha tabela, a que está aqui, que estás a visualizar, é todo este conjunto, em que em cima temos os nossos campos, as entidades, o nome, telemóvel, e-mail e aniversário são as minhas entidades da minha tabela e depois temos os registros. Por fim, temos o campo. Muitas das vezes nós confundimos entre campo e registro. Há aqui por vezes confusão. Mas repara, o registro são todos os dados de uma determinada, e aqui este exemplo que eu tenho, de um aluno. Isso é o registro. Quando nós estamos no registro e especificar uma determinada informação ou dado, melhor dizendo, numa tabela até é melhor dizer dado, porque a informação é um conjunto de dados, por isso eu posso ter mais do que um dado e é informação, mas quando eu tenho um dado, é considerado aqui a parte do campo e o registro, ali, dessa forma. Agora, propriedades que temos de ter em atenção às tabelas. A ordem não é insignificante, ou seja, se eu colocar o número do lado esquerdo ou do lado direito, nesta parte das entidades, é irrelevante. Porque quando vamos fazer a pesquisa, e não confundas, mas eu estou a ver uma aplicação e, regra geral, na aplicação em cima tem o número, depois tem o nome. Sim, mas isso é um interface gráfico. Isso não é a tua base de dados. A tua base de dados, tu não a vês, não é visível nesse aspecto de utilização. A tua base de dados está armazenada. Por isso, estruturalmente, a nível de arquitetura, é indiferente, porque depois o programa tem mecanismos altamente definidos de pesquisa, vários tipos de pesquisa, em que, independentemente se está à direita ou à esquerda, é indiferente. Depois pode ser alterada, ou seja, a informação pode ser sempre alterada, sempre atualizada. A ordem também, à semelhança daquilo que fomos ver, a ordem dos campos é indiferente, se está na primeira ordem ou na segunda. E, por fim, pode também ser alterada sem que essa informação é alterada. Por vezes, há uma necessidade de ajustes às minhas tabelas e, nesse aspecto, também as tabelas podem não apresentar qualquer significância. Regras de construção. A primeira regra aqui não pode ter o coluna com os mesmos dois nomes, ou seja, eu não posso ter, por exemplo, nome, disciplinas, nesta tabela abaixo que tenho aqui no exemplo, tem de ser, cada entidade tem, cada campo tem de ter nome único. Os campos não podem ter vazios, isto é por regra, efetivamente, por vezes, há situações que é permitido que o campo possa estar vazio, mas é
raríssimo, está bem? Mas por regra os campos não devem estar. Não é permitido mais do que o valor. O que é isto? Na tabela que tu estás a ver do lado esquerdo, na parte dos campos das disciplinas, tem lá português e matemática. Isto não pode acontecer. Se eu tenho mais que uma disciplina, eu tenho que ter na minha tabela isto separado. Porque o dado que eu vou colocar naquele campo são dados diferentes que depois podem ser mais tarde tratados de forma diferente. E cada linha da tabela representa uma entidade única e, repare, é aquilo que já falei da parte de registros duplicados. E então, como é que se interliga, aqui na minha arquitetura, como é que se interliga, como é que se relaciona as tabelas? Elas relacionam-se associando os campos e associando de que forma? Repara, apareceu aqui a indicação a vermelho. Eu não indiquei para os números, porque os números são, neste caso o meu número, aqui é o meu dado, o meu registro da linha de meteora. Então relacionam-se entre campos. A relação entre tabelas faz entre campos. E uma regra fundamental. A regra é que esses campos tenham o mesmo nome. Está bem? Porque se tu tiveres várias tabelas com relações entre campos, que às tantas num campo, numa tabela C, o campo chama-se de palavra única A, B, C, na outra parte diz disco, e depois ao relacionar eu não sei o que é isto. Não é? Por isso, outra regra também deve ter o mesmo nome, independentemente. Quando tenho duas tabelas com o mesmo nome de campo, significa que eu vou ligar essas duas tabelas a partir desse campo. Que relações é que existem entre as tabelas? E, por regra, nós fazemos sempre a leitura de 1 para M ou para N. Neste exemplo, temos a relação unária, ou seja, um funcionário é chefiado por vários... O funcionário chefia vários funcionários, ou seja, um funcionário tem só um chefe, mas um chefe tem vários funcionários. Normalmente, a leitura que se faz é sempre a relação de 1 para N. A binária, ou seja, aqui um aluno tem várias disciplinas ou uma disciplina tem vários alunos, é relação, e se calhar aqui estás a associar até à matemática, e muito bem, o pensamento nesse sentido encaixa perfeitamente, a relação de M para N. Não repara que não acontece anteriormente. Está bem? Por isso, na binária, aqui a relação são M alunos, N disciplinas. E a complexa? A complexa é, ao fim e ao cabo, a união das duas. Tens relações de 1 para N e tens relações de M para N. Aqui no modelo é composto por 3 principais elementos. As entidades, que são um conjunto de pessoas, lugares, como tem aqui, por exemplo, alunos, professores, e repara, não tem aluno Maria, não tem o professor João, tem aqui a parte dos cursos, ou seja, temos esta parte das entidades. Temos aqui os atributos. Os atributos são as características específicas da entidade, o nome, a data de nascimento, e temos aqui as relações, que é aquilo que eu agora falei ultimamente, que é que tipo de relação, se pertence, se está ligado, se é dono. Então, como é que isto se faz? Que simbologia que nós utilizamos, e já reparaste, se calhar atrás, estamos aqueles losangos e círculos, então, sempre que nós queiramos representar na minha fase estrutural da definição da base de dados, entidades é sempre um retângulo. Atributos é sempre aqui um oval, pode ser um círculo, está bem? Não é preciso que seja mesmo um oval, pode ser um círculo. E, por fim, quando estamos a associar em relação entre entidades, utilizamos sempre o losango. Como vês aqui um exemplo, ainda continuando aqui com o exemplo do aluno, o aluno tem várias entidades, nome do aluno e a morada. A disciplina tem aqui também as suas entidades e depois, quando associamos, quando relacionamos com o losango,
escrevemos que tipo de associação. É fundamental aqui nesta parte do losango existir a palavra que vai associar, que vai ligar. Neste caso aqui, o aluno está inscrito em várias disciplinas e uma disciplina tem vários alunos, por isso é que a relação de N para N. E agora, sim, vamos aqui ver o exemplo. Temos aqui a gestão de proprietários de cães. Isto é só um exemplo, pode ser outro. Bem, a entidade. Quais são as entidades nesta gestão? É o proprietário e o cão. E aqui são as duas entidades. Depois, quais são os atributos? Para o proprietário, e se calhar já estás a associar o nome, a morada, o telefone, é aquilo quando alguém te pede, quando fazes o registro. Não é? A pessoa, quando tem a aplicação à frente, quer preencher esta parte dos atributos. Depois, o cão tem um microchip. E porquê é que o microchip aqui está em primeiro? Porque é código único. E a outra regra é, colocamos sempre palavras-chave ou campos-chave como código único. E depois temos os outros atributos. O relacionamento é possui. Já vais ver. Temos então aqui o proprietário, representando então com o retângulo esta parte da entidade. E depois temos aqui estas partes dos campos. Temos o cão e os respectivos atributos, data de nascimento, sexo e quê. E então qual é a relação entre eles? Pensa um pouco. Um proprietário possui ou pode possuir vários cães. Mas tu dizes assim, mas eu conheço que 2 proprietários têm o mesmo cão. Sim, pode acontecer. As pessoas podem estar a viver juntas e ambas são proprietárias do animal. Mas quando nós vamos registar na base de dados, pedem sempre quem é o proprietário. É como um veículo, não pode haver 2 proprietários do mesmo veículo, depois tem a ver com as responsabilidades. Está bem? Por isso, vamos simplificar e na base de dados é obrigatório essa relação de 1 para N. E realço, deves sempre fazer a leitura de 1 para N. E repara, estamos a dar aqui os primeiros passos neste bloco de base de dados. Aprendeste o que é uma base de dados, o que é que está por trás daquilo que te certamente dá-te uma ajuda a nível de informação, em pouco mais de um segundo por vezes. Que operações, quais são as relações e entidades, não esquecer as relações de 1 para N, pensa sempre dessa forma e, visto o exemplo aqui, a parte dos proprietários. Espero que vás explorar este conceito e até uma próxima.